Paz, queridos, mais um Cri Por Isso Falei. Queria indicar também para vocês hoje um livro muito bom, Oratória Eficaz, do apóstolo André Stelzner. Trago os livros dele aqui para você. Vai te ajudar muito na tua comunicação, um valor bem acessível e um livro precioso, que eu acredito que ano que vem até vai ter um curso sobre ele. Mas vale a pena investir em você, porque a gente está sempre se comunicando, né? No nosso trabalho, no ministério, a nossa família, onde o Senhor nos levar. Então vale a pena investir em vocês, fique com a gente e vamos a mais uma palavra abençoada da parte do Pai, amém? Compartilha com os irmãos, se inscreva aqui no canal e vamos deixar o Senhor nos usar, amém? Como filhos amados que somos. Deus abençoe. Vamos à palavra? Então, a palavra de hoje... A palavra de hoje está lá em Mateus 23, no versículo 15, que diz: que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas. Atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam filho do inferno, 2 vezes pior do que vocês. Olha que grande acusação que o próprio Jesus fez para aqueles que tinham, né, a responsabilidade de levar a palavra, né, de trazer o conhecimento do povo de Deus a palavra, mas pelo seu péssimo testemunho, né, pela sua péssima ação de falar do que não fazem, de colocar sobre as pessoas um peso maior do que eles mesmos não carregam, o Senhor Jesus coloca aqui que dessa forma, através do péssimo testemunho, eles tornam essas pessoas que eles mesmos tiveram tanto trabalho para ganhar, uma pessoa pior do que eles. E isso é muito grave, isso é muito difícil, é muito desafiador para nós lermos, né, um juízo, uma acusação tão forte quanto essa da parte de Jesus. Principalmente porque hoje a gente trata o amor com um relativismo muito grande. Jesus é amor porque Jesus jamais confrontaria dessa forma. Jesus é amor porque Jesus jamais falaria desse jeito. Jesus é amor porque ele jamais se alteraria. E nós sabemos pela palavra que o Senhor teve seus momentos, né? Jesus era um homem que fluía, né, em todos os temperamentos ali. E ele não deixava de dar nome aos bois, de chamar o pecado pelo seu pecado, chamar a nossa hipocrisia de hipocrisia, né? E de realmente declarar os juízos, as consequências a qual nós teríamos, principalmente para aqueles que estão ou almejam esse lugar de autoridade sobre a vida dos filhos, das vidas que ele ama tanto, que ele deu a sua vida para trazer e tornar parte da sua família. E nós, nesse lugar de autoridade, às vezes, muitas vezes, estamos oprimindo, estamos manipulando, estamos decepando as suas identidades que o Senhor Jesus nos deu por um grande propósito. Estamos decepando o seu equilíbrio, né, de viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para cada um. Então é uma grande responsabilidade e é uma grande consequência para quem se coloca nesse lugar, infelizmente. Então, aqui o Senhor Jesus está falando que a gente às vezes tem tanto empenho, né? Tanto empenho, tanto trabalho, tanta sede e fome, né? A gente se dispõe de todo o coração em buscar as pessoas para Cristo, em ganhá-las para Cristo, em realmente querer abraçar as pessoas, fazer Jesus conhecido para elas, ou até para tratar aquelas que estão machucadas com o corpo de Cristo, que hoje é uma maioria, não é nem de não cristãos, é uma maioria ferida com o corpo de Cristo, infelizmente. Mas a gente sabe que às vezes, com essa mesma fome e sede que nós vamos até essas pessoas, ganhá-las para Cristo, apresentá-las para o Senhor Jesus, às vezes nós acabamos promovendo um encontro não com o Cristo verdadeiro, não com o Senhor Jesus verdadeiro, mas com a religião. E a religião, infelizmente, ela engessa. Infelizmente, ela endurece o coração. Infelizmente, ela formata pessoas para homens mesmo, e não para o Senhor Jesus. Porque quando nós o conhecemos, nós sabemos a liberdade que temos em ser quem somos, porque Ele nos projetou assim por um propósito. Não estou falando que você
que é grosseiro e seco para falar com as pessoas, tem que permanecer assim, porque é independente do nosso temperamento e a personalidade que ele nos deu por um propósito, sim, né, de sermos proativos, de tomarmos a frente, de resolvermos as coisas, mas você precisa permitir que o fruto do Espírito, o Espírito Santo te molde, te transforme, e todos os nossos temperamentos precisam ser transformados. Assim como você que se omite e acha que é o bonzinho porque você não se indispõe com ninguém, não fala a verdade para ninguém, não traz a resolução e a postura devida para resolver determinadas falhas de caráter e de conduta, que você tenha que permanecer aqui. Não, também você é chamado a renunciar a si mesmo e falar o que precisa ser falado, dizer e tratar o que precisa ser tratado, para o bem dessa pessoa, realmente. Porque ao contrário do que pensamos, a omissão, ela é um erro tão grave quanto a fala agressiva, porque ambas acabam ferindo as pessoas e deixando elas como elas estão ou até pior. Então nós somos chamados a ter um equilíbrio, um temperamento transformado pelo Espírito Santo, e cada um saindo da sua zona de conforto, né? Os mais enérgicos tendo mais paciência, sendo mais temperados na sua fala, e os omissos se desafiando a realmente falar e tratar aquilo que precisa ser tratado para um bem maior, o bem do corpo, né? Principalmente você que está num lugar de liderança. Você precisa entender que você está ali para ter conversas difíceis, para ter resoluções difíceis. Isso também é demonstrar amor, né? Então, quando o Senhor traz esse versículo, ele diz que a gente às vezes tem tanto empenho para trazer as pessoas para Cristo, tanto energia para ganhá-las para Cristo, mas às vezes a gente apresenta a religião. Vem aqui, trabalha de segunda a segunda para mim, vem aqui, serve no corpo. A tua família, se está sendo um empecilho para ti, deixa o teu marido de lado, vem você sozinha mesmo. Se o teu marido não entende que você tem que, né, fazer e servir o corpo de Cristo, deixa ele de lado e vem sozinha mesmo, né? Alguns pastores chegam a instruir o divórcio, né, para pessoas que passam por essas situações porque querem apenas a pessoa para trabalhar, ou acreditam mesmo que há algum propósito apenas sobre a vida de um, e não existe. O Senhor une propósitos e não pessoas. Se Ele te uniu a pessoa que está efetivamente servindo ao ministério, você também tem isso com você. Às vezes numa vertente diferente, mas com certeza você está junto. Se você não estiver junto, o casal nunca vive a plenitude, se eles não caminham juntos no mesmo propósito. Então a gente aqui principalmente sempre trabalha dessa forma com os casais. Nós acreditamos nessa plenitude de sermos um apenas quando o casal está alinhado no mesmo propósito. Essa é a nossa verdade, a nossa essência aqui. Trabalhamos isso, né, para a mulher principalmente, que tem esse chamado e achou que até que o seu marido era um empecilho. Não, traz ele para perto. Às vezes justamente o teu testemunho de tratá-lo como um problema é que o tornou um problema até aqui. Mas ele não é um problema, ele é a solução, né? Ele é o teu cabeça, ele é o governo das tuas emoções e vontades, né? Quando estão alinhados com o que Cristo quer, com o que a palavra diz. Então nós devemos trazer, através do nosso testemunho, respeitando as suas decisões e opiniões, conforme a palavra, sem palavras. E com certeza juntos, caminhando juntos, as coisas fluem de uma forma muito melhor. Mas voltando ao versículo, tudo aquilo que a gente se empenha em ganhar, mas nós não apresentamos a fonte que é Cristo, nós fazemos cópias de nós mesmos, nós nos tornamos pior do que nós somos. Porque as pessoas, elas se tornam amarguradas quando elas veem que caminham do lado de pessoas que falam e não vivem o que falam. Ministram, mas descem ali já totalmente diferente do que falaram. Sabe, aquela pessoa fala de unidade, fala de união, mas é a primeira a fazer panela, a primeira a fazer divisão. Não tem nenhum relacionamento bom com a sua família natural, quanto mais com o ministério. Faz acepção de pessoas na hora que vai cuidar, na hora que vai tratar. Entende? As pessoas não tem como não ver isso, as pessoas veem.
E com o tempo essas coisas vão se tornando difíceis de tolerar, vão se tornando indigestas, porque você vai convivendo naquele ambiente e você não consegue mais nem ouvir, porque você sabe que estão falando, como esses mestres da lei, fariseus e hipócritas, de coisas que descem e não vivem, não trazem para si, para o seu dia a dia efetivamente. Isso é muito grave, isso é muito difícil de tolerar e de viver, de conviver, né? Por isso que tem vários textos aqui que você pode ler ali em Provérbios 17, 22 e 12, 15, que falam de pessoas amarguradas. O quanto é difícil você tratar pessoas amarguradas, pessoas com o coração amargurado. Por quê? Porque justamente vieram, te criaram expectativas, né? Realmente tem você como uma referência e na verdade vão vendo com o tempo que você não faz nada daquilo que você fala. Eu não estou dizendo que nós, como autoridade, né, no ministério ou num departamento, que nós temos que ser perfeitos, né, que nós sempre vamos falar daquilo que vivemos. Não, às vezes o Senhor vai te fazer tratar de assuntos que você ainda não passou, pela sua infinita misericórdia, por uma situação e um contexto específico, mas se você tem profundidade na palavra, você vai conseguir lidar com aquilo ali. Mas ministrar a palavra, o tratar com seus liderados, com as vidas que o Senhor te confiou, 99% das vezes vão ser sobre situações que você viveu, que você passou, porque você tem autoridade para falar daquilo que você viveu. É a experiência de vida que te traz autoridade. Não é você começar um ministério e achar que você é autoridade sobre aquelas vidas, não. É justamente a tua experiência de vida. E às vezes o teu liderado vai ter mais experiência para tratar sobre determinadas áreas do que você. E tá tudo bem, porque nós somos um corpo. E como um corpo, nós precisamos respeitar aquilo que cada um carrega e permitir que cada um flua naquilo que carrega e não engessá-los, ou vocês são todos como eu, ou vocês são rejeitados. Ou se submetem e sentam debaixo da mesa, ou ok, não é lugar de vocês. E se saírem, saem com X nas costas, saem difamados, saem mal falados, saem com relacionamentos cortados, como se realmente tivesse rompido e traído a pessoa, né? E não seguindo uma direção do Senhor para a tua vida. E infelizmente é assim, nesse perfil de líderes abusadores, nesse perfil de líderes religiosos a qual o Senhor denuncia já desde a sua vinda. Desde o Antigo Testamento, na verdade, os profetas já denunciam, né? Pastores que são como cães, que lambem a tua ferida apenas para que você fique ali, mesmo que você fique com um relacionamento superficial com Cristo e naquele dia vai ouvir um não te conheço. Eles não investem, eles não te abrem os olhos para o relacionamento íntimo que você precisa ter diariamente com Cristo, com a sua palavra, em oração, com o seu espírito, através do jejum, da renúncia do natural para o espiritual, como um filho que quer ter um tempo com o pai. É dessa forma que a gente jejua, ora e lê a palavra, não como um check-in na lista de tarefas, mas com aquele momento, agora eu vou dar um cheiro no meu pai, agora eu quero ter um tempo com meu pai, então agora eu vou orar, vou ler a palavra, vou tirar essa refeição, uma vez na semana eu vou ter um dia de jejum, para ter um tempo mais sensível com o Espírito Santo, com meu pai. É dessa forma, com a mentalidade correta. Mas líderes religiosos nunca vão incentivar você a ter intimidade com o Pai, porque isso te abre os olhos para esse perfil e faz você ver que ali não é o seu lugar, que ali você está pagando, às vezes, né, com a sua parte financeira, para que Ele faça por você aquilo que é para você fazer. E tanto Ele está se enganando quanto você mesmo, porque nenhum dos dois vai chegar naquele dia e vai ouvir: eu te conheço. Porque quando você vai para o Senhor e você conduz as suas ovelhas dessa forma equivocada e cega, é cego guiando cego. E cego guiando cego vai ouvir a mesma resposta no final das contas: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Então é muito importante a gente meditar nesse contexto, porque ele vai abrir a tua mente para entender que
Se você é filho, você tem um tempo precioso com o pai por amor, porque você quer, porque você deseja ter tempo com o pai de qualidade, com a motivação correta. Conhecer o pai e se fazer conhecido pelo pai. Agora, você também, quando você se disponibilizar a conhecer pessoas, a trazer pessoas para Cristo, você vai ter o entendimento que você precisa levá-los na fonte que é Cristo, pela palavra. A conhecê-lo intimamente no seu secreto, na sua casa, ainda que nós possamos instruí-los na palavra sobre o plano de salvação, sobre as pessoas feridas, machucadas, a como curar, que pessoas ferem, mas pessoas curam. Nós damos a instrução, mas é o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que eles precisam conhecer efetivamente, ter experiências com Jesus, com Deus Pai, o que eles precisam efetivamente, mais do que se tornar dependente de nós, pessoas, porque nós vamos decepcioná-los. E quando isso acontecer, eles se tornarão piores do que nós. Para finalizar, eu quero contar um testemunho para vocês, que eu acho que eu até já falei aqui em algum momento, mas na África, em alguma região lá, eu não sei ao certo qual, mas esse testemunho eu vi de pessoas oculares que estiveram lá, que conhecem a situação. As famílias entregam ou vendem os seus filhos muitas vezes para um chefe que tem lá, que realmente aceita, recebe essas crianças para escravizá-las. Então todo dia as crianças têm que sair e trazer pelo menos uma moeda, né? Tem que trazer algum recurso, e elas apanham incansavelmente. Elas têm que aprender o Alcorão de cor desde pequena, desde que estão por ali. Então é uma vida muito sofrida, muito dolorosa. E os missionários contaram isso porque eles resgatam muito dessas crianças, né, para eles, para o orfanato deles, para que elas possam conhecer Jesus e ser restauradas dessa dor. Mas o incrível é que essas mesmas crianças que apanharam tanto, que sofreram tanto na mão de pessoas que estão lá para cuidar dessas crianças, para disciplinar elas para aquilo que esse chefe quer, elas se tornam lá na frente os abusadores das próximas crianças que vão chegar. Então é basicamente, para você entender como um exemplo prático, é isso que acontece aqui. Essas pessoas caçam pessoas não para o reino, mas para si, para o seu rebanho, para que façam aquilo que eles acham importantes, né? Esse perfil de líderes religiosos, eles querem trabalhadores, eles querem números, para quando chegar numa roda de pastores, falar: eu tô com 100 e poucas pessoas, 200 e poucas pessoas, eu tô com tantas pessoas, sendo que não são nossas, são do Senhor, nós somos só amigos do noivo, nós não somos o noivo, nós não somos o dono. Se nos tornamos donos, o Espírito Santo já não habita ali. Então, é esse perfil que atrai pessoas para si mesmo. E quando elas se tornam eles mesmos, elas se tornam filhos do inferno, piores do que eles mesmos. Que é o que o Senhor fala aqui. Esses líderes religiosos não são da parte do Pai. Eles têm oportunidade de se render ao Espírito e voltar, se é que um dia conheceram efetivamente Jesus de todo o coração, mas têm a oportunidade de voltar ou de conhecê-lo verdadeiramente pela primeira vez ainda e se tornarem realmente filhos de Deus. Mas enquanto estão nessa postura, efetivamente não o são e estão reproduzindo para si, não para o reino. Então que você entenda essa palavra como um alerta mesmo. Compartilhe com pessoas que você sabe que vivem essa experiência, sabe que estão nesse contexto, para que possam romper, né? Ainda dá tempo de se conectar. Sempre falo, vá na igreja mais próxima da sua Bíblia e do seu coração, que tenha a sua essência e realmente a palavra que você sabe, genuína, efetiva, totalmente oposta a esse capítulo 23 aqui, que é cego guiando cego, e pessoas fazendo, agregando pessoas, buscando pessoas só para trabalho, para si, cego guiando cego. Então que a gente possa abrir os nossos olhos e ir na fonte que é Cristo, conhecer pessoas e levá-las a Cristo, né? Levá-las na fonte, para que elas não se percam nunca, e mesmo quando elas tiverem que lidar com as nossas falhas, elas estão firmadas na rocha que é Cristo. Isso não vai abalar elas, porque elas vão saber, não, a Ilha me ganhou para Cristo, ela é uma referência para mim, mas eu sei que ela é falha como eu.
Eu sei que essa atitude dela aqui não foi legal, mas ela é um ser humano como eu. E aqui a sua humanidade falou mais alto e eu não gostei dessa atitude e ela me feriu. Mas a minha fonte é Cristo, a minha rocha é Cristo, eu vou permanecer aqui. Porque aqui é o meu propósito nesse momento, é esse ambiente que o Senhor me fez criar raízes para que no tempo certo eu crie asas. Então eu vou permanecer no propósito. É sobre isso. Isso é o meu lugar mais seguro para você estar, firmado na rocha que é Cristo, tendo homens e mulheres de Deus como referência, mas não como seu ídolo, como seu líder, como seu tudo. Porque o nosso tudo, o nosso único mestre tem que ser Cristo, nosso único modelo, né, de caráter tem que ser Cristo. E assim nada nos abalará, nada nos tirará da presença de Cristo, amém? Mesmo com as decepções que o ser humano, os homens sempre vão trazer, amém? Deus abençoe, que essa palavra seja gravada no seu coração e você possa compartilhar com pessoas que você sente que estão passando o mesmo, para que nós possamos todos, não há mais tempo, nós precisamos estar num ambiente saudável, conectados, enxertados na videira verdadeira, para que não pereçamos. Amém? Deus abençoe.